Nós iremos meditar numa passagem que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15. E antes da gente fazer a leitura, nós vamos dar uma introdução. Essa carta que Paulo escreveu aos Romanos é uma das cartas mais importantes que nós temos nas Escrituras Sagradas. Ela é muito profunda. Ela contém cerca de 16 capítulos e nós iremos meditar parte do capítulo 15, que praticamente é o último capítulo, porque o 16 é um capítulo onde Paulo apenas manda recomendações, abraços, saudações, mas no 15 ele nos trata de um assunto bem interessante. Queria que você ficasse sentado aí e a gente vai ler versículo e meditar, versículo por versículo. Amém? Nesse texto, Paulo vai falar para os que são considerados fortes, como deve agir com os fracos. Ele vai falar a respeito dos fortes e como é que os fortes devem agir, proceder com relação aos fracos. Na igreja do Senhor Jesus, existem os fortes, existem os fracos. Existem os recém-nascidos, aqueles que são novos convertidos. Existem aqueles que, apesar de terem 10, 20, 30 anos de crente, não cresceram, continuaram crianças, apesar de ter uma boa idade de cristianismo, mas não cresceram na graça e no conhecimento. Então, é importante a gente saber que todos esses estão dentro das igrejas e a gente tem que saber lidar com todos eles. Por isso que o Senhor inspirou Paulo a escrever, para que a gente tivesse noção como proceder para com os fracos. Quando eu digo como proceder para com os fracos, se eu perguntasse quem é forte, todo mundo vai se considerar forte. Dificilmente alguém vai se considerar fraco. E talvez alguém se considere fraco falando para os outros, mas lá no seu íntimo ele se acha forte. Bom, mas a Bíblia diz que tem os fortes e tem os fracos. Então, como é que aqueles que se acham fortes devem agir com os que são fracos? Romanos capítulo 15. Primeiro versículo. Vou pedir que coloque na tela, para a gente ir mastigando versículo por versículo. Diz assim: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Como você percebeu, a introdução que eu dei, o versículo que nós lemos, fala dos fortes, fala dos fracos. Interessante. Como é que os fortes devem proceder? Devem suportar as debilidades dos fracos. Debilidade, fraqueza. A vida cristã, a vida espiritual, ela é muito parecida com a vida secular. Tem momentos que nós estamos com saúde, tem momentos que nós estamos muito bem na vida secular, mas tem momentos que nós estamos fracos, tem momentos que nós precisamos de cuidados, e na vida espiritual também não é diferente. E é importante também a gente saber que você, que hoje é forte, amanhã você pode se tornar fraco. Você que é fraco, amanhã você pode se tornar forte. Tudo vai depender da sua vida espiritual. Se você não tiver uma vida espiritual, que você procure crescer na graça e no conhecimento, você pode fraquejar, você pode ficar fraco. E quando se diz ficar fraco, ficar débil, não se está falando de força, aqui está se falando da vida espiritual. Você está aqui, você que está em casa, você sabe, você conhece, tem momentos que você está com todo o vapor, com toda a alegria, mas tem momentos que você também passa por dificuldades. E é por isso que a gente precisa entender o porquê de Deus ter nos dado essa palavra. Você que é forte, e ora, nós que somos fortes. Paulo falou sobre muita coisa aqui nessa carta, e nesse final aqui ele diz, nós que somos fortes, como é que a gente deve agir com aqueles que nós achamos que são fracos? Porque é comum
a gente olhar, a gente pensar, a gente até falar, fulano é fraco, menina, criança, isso é jeito, isso é modo, porque a gente se acha forte. Então Paulo fez essa colocação. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar. Mas aí é que está, aquele que é forte, ele deve suportar as debilidades dos fracos. É fácil? Na teoria até que sim, mas na prática, às vezes a gente não tolera nada. Às vezes a gente não suporta nada. E não se trata só de suportar, de tolerar. Também diz algo muito profundo. Não devemos agradar a nós mesmos. Aqui é onde a coisa pesa mais ainda. Não devemos agradar a nós mesmos. Ou seja, a gente deve dar prioridade aos outros. A igreja, ela é um corpo. Jesus é o cabeça. Nós somos partes desse corpo. E a gente precisa aprender a cuidar do nosso corpo, espiritualmente falando. Nosso irmão, aquele fraco que nós imaginamos, pensamos, e às vezes até por algumas atitudes se mostra fraco, esse é que precisa ser sustentado. Suportar significa sustentar, estar junto, chegar junto, ajudar, cooperar, incentivar. Às vezes uma palavra, às vezes um abraço, às vezes uma mensagem, às vezes pequenas coisas faz uma grande diferença. Porque tem pessoas que agem como crianças, e nós que somos pais, nós que somos avós, nós que temos conhecimento de criança, a gente sabe como é que a criança age, como é que a criança procede. A pessoa que é fraca, a gente sabe, é preciso ter um cuidado maior com ela, é preciso ter delicadeza, é preciso saber tratar, conduzir. Por quê? Por quê? Porque aí, os que se acham fortes, esses até podem passar por qualquer dificuldade, qualquer situação, qualquer momento, mas os que são fracos precisam de um maior cuidado, precisam de um maior carinho. E é isso que o Senhor nos diz nesta noite. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos. Não é uma atitude só, não é uma fraqueza só, não é um ponto fraco só. As debilidades dos fracos. E não agradar-nos a nós mesmos. A prioridade não somos nós. A prioridade é os outros. É o próximo. A prioridade é aqueles que estão chegando. É aqueles que estão necessitando. É aqueles que, mesmo apesar de muitos anos de cristianismo, mas ainda são fracos, são carentes, precisam de um maior cuidado, de uma maior atenção. Versículo 2: portanto, cada um de nós que nos achamos fortes, devemos agradar o próximo no que é bom para edificação. Não é agradar por agradar, não. Aqui tem como devemos agradar. Agradar no que é bom para edificação. De repente você pode ser bom e você está prejudicando aquela pessoa. Você pode estar agindo com bondade e você está prejudicando aquela pessoa, atrapalhando o crescimento dela. Você precisa ser bom, sim. Você precisa agir de modo para o próximo, mas que seja para a edificação dele. Pode ser uma repreensão, pode ser uma disciplina, pode ser um tratamento, mas isso para a edificação dele, daquele que é mais fraco. Portanto, cada um de nós agrada ao próximo no que é bom para a edificação. Como cristão, nós somos seguidores de Cristo, o nome já por si só já se explica.
cristão, seguidor de Cristo. Se você falar a respeito de vários líderes espirituais que existem no mundo, eles têm seus seguidores. Então, nós como cristãos, nós somos seguidores de Cristo. E por ser seguidor de Cristo, a gente precisa aprender a imitar Cristo, a procurar fazer o que Cristo fez, a procurar colocar em prática o que Jesus mandou e o que Jesus praticou. Versículo 3 diz assim: porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Cristo não procurou fazer a sua vontade, o que ele achava bom, o que ele queria. Não. Cristo não veio para fazer o que ele queria, o que ele gostasse, o que ele achasse bom, não. Aqui diz que Cristo não se agradou a si mesmo. Antes está escrito: as injúrias do que te ultrajavam caíram sobre mim. Será que Jesus queria levar, por conta, sem nenhum motivo, o castigo que ele levou, o sofrimento que ele levou, passar o que ele passou? Claro que não. Se separar do Pai por alguns instantes? Claro que não. Ser humilhado como ele foi? Claro que não. Mas ele veio com um objetivo: pelo próximo, por nós, pelos seres humanos. Não foi para si, não foi para ele, foi pelos outros. As injúrias que eram dos outros caiu sobre ele. Jesus não procurou agradar a si mesmo, ele procurou fazer as coisas para os outros. Uma das provas é que no último instante da sua vida, naquele momento crucial, ele orou: Pai, não seja feita a minha vontade. Pai, não seja feita a minha vontade, porque a minha vontade é, se possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. Essa é a minha vontade, mas se não é possível, não faça a minha vontade, faça-se a tua vontade. E para poder a gente ter a salvação, para poder a gente ter o perdão, Jesus teve que passar por aquele cálice. Jesus teve que sofrer. As injúrias que eram nossas caíram sobre Jesus. Jesus levou sobre si. Portanto, você que está aqui, você que está em casa, que se acha forte, como é que você tem procedido? Como é que você tem agido? Como é que você tem exercitado a sua comunhão com o próximo? Com aqueles que são mais fracos, com aqueles que você considera fraco. Porque quando a gente tem alguém que também é forte, qual a dificuldade que tem? Qual a dificuldade que tem? Nenhuma. Mas aquele que é fraco, aquele que está precisando, aquele que está necessitando na vida espiritual, é esse que a gente precisa cuidar, é esse que a gente precisa tratar, é esse que a gente precisa fazer algo, sempre por ele, por eles. No versículo 4, Paulo fala sobre o que foi escrito, e ele diz: ora, tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Tudo quanto foi escrito no Velho Testamento, os exemplos ficaram registrados para o nosso ensino, para a gente aprender com as histórias, com os fatos, com as narrações, com o que aconteceu com eles, as suas vitórias, suas conquistas, suas derrotas, suas fraquezas, seus erros, suas falhas, tudo foi escrito para ensino nosso. E olha que não foi escrito tudo, porque não se cabia, não tinha como colocar tudo, mas o que foi necessário, Deus fez questão que ficasse registrado, para a gente aprender. E já disse alguém com muita propriedade: sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Inteligente é aquele que aprende com seus próprios erros. Quando Deus nos diz através de Paulo que tudo quanto foi outrora foi escrito é para o nosso ensino, é para a gente não sofrer, é para a gente não pagar o preço, é para a gente aprender com os erros dele, com as falhas deles, com os acertos deles. Onde eles erraram, não vamos procurar errar. Onde eles acertaram, pode ir sem medo, que a gente também vai acertar. Versículo 4: tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência, pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Uma das coisas que a gente nunca deve perder é a nossa esperança. Pode estar dificultoso, pode estar trabalhoso, pode as coisas não estar bom do jeito que deveria,
mas a nossa esperança, a esperança está conectada com a fé. O que é fé? Certeza das coisas que se esperam. Então nossa esperança está conectada com a fé, por isso que a gente não pode nunca perder a nossa fé, e nunca esquecer de algumas passagens, dentre elas, como Jó, que é um dos maiores exemplos de sofrimento, e ele diz: bem sei, Senhor, que tudo podes. Senhor, eu sei que eu estou nessa situação, mas se tu quiseres, muda esse quadro agora, é só o Senhor querer. Mesma coisa somos nós. A gente sabe que nós temos um Deus que para Ele não tem causa perdida. Deus é o Deus que faz coisas que são impossíveis os homens fazerem, e o Velho Testamento é repleto de história dessa natureza, cada história que tem que ser crente para crer, mas é real. As coisas que foram escritas são verdadeiras, são fatos que aconteceram, e Deus fez questão que ficasse escrito, para que a nossa esperança nunca falhasse, a gente sempre acreditasse que Deus pode mudar, que Deus é capaz de mudar, que Deus é o mesmo de ontem, de hoje, e o será para sempre. Tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Digo para você que está ouvindo, para você que está em casa, não perca a sua esperança, não perca a sua esperança. Tem um certo pastor que ele diz mais ou menos assim: parece que Deus só vai agir na prorrogação, parece que não tem mais jeito. Não se preocupe, o tempo de Deus não é o nosso tempo. O que nós temos que fazer é crer, é depender, é confiar, é acreditar. Se Deus quiser agir, quem pode atrapalhar? Quem pode impedir? Então, fazemos as palavras de Jó nossas palavras. Bem sei, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Se é plano teu eu passar por essa prova, se é plano teu eu ir para o jardim Getsêmani e passar o que Jesus passou, quem vai mudar? Se é plano teu eu ir para qualquer sofrimento, eu passar qualquer crise, qualquer dificuldade, quem vai mudar? Senhor. Mas se tu queres, tu pode mudar. Senhor, minha casa, meu lar, minha família, meu negócio, seja lá o que for, coloca diante dele, não perca a esperança, acredite, confie. Quantas e quantas coisas magníficas, fantásticas aconteceram, que ficaram registradas. Se Deus tivesse livrado Daniel de entrar na cova do leão, qual seria a graça? Qual seria a graça? O que teria aí de magnífico? Nada. Ninguém nem se falaria. Mas Deus faz o quê? Livra Daniel dentro da cova dos leões. Meu Deus, o que a gente está passando, Deus nos livra lá dentro, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor. Se Ele também quiser que a gente não entre na cova dos leões, também não vamos entrar. Mas se for necessário, quem vai impedir? Mas Daniel não perdeu sua esperança, não perdeu sua confiança. O Deus a quem eu sirvo, se Ele quiser, Ele me livra. Se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus. Ele não vai mudar de maneira nenhuma. Foi isso que Jó disse: bem sei, Senhor, que tudo podes. Eu sei, eu estou convicto, eu tenho certeza. E a gente sabe a história de Jó, que quando Jó, naquele sofrimento, naquela dor, naquela situação, ele intercede pelos seus amigos, Deus muda a sorte de Jó. Está vendo aí? Os fortes não procuram agradar a si mesmo. Qual era o motivo que Jó tinha para orar pelos seus amigos? Senhor, numa situação dessa, meus amigos estão aí bem financeiramente, com saúde, família. Senhor, eles é que têm que orar por mim, Senhor, não é eu orar por eles. Mas não é assim que as coisas funcionam. Os fortes não procuram agradar a si mesmo. Os fortes procuram agradar ao próximo.
no que é bom para edificação. Versículo 5: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Hoje você está lá em cima, glória a Deus, você está intercedendo por alguém que está lá embaixo, na sua visão. Amanhã você pode estar lá embaixo, aquele que estava lá embaixo pode estar lá em cima. É isso que a gente deve ter, o mesmo sentimento uns para com os outros. Hoje pastor Cláudio está aqui, amanhã pode ser você aqui. Hoje alguém está lá numa situação delicada, amanhã ou depois pode ser você, pode ser eu. Por isso que a gente necessita, como diz o texto, está aqui escrito: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. O mesmo sentir. Irmãos, quando eu me lembro de Jesus narrando a história que está lá em João 13, e Jesus diz, a partir do primeiro versículo: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltara para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestimentas de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela, depois deitou água na bacia, e passou a lavar os pés de todos os discípulos, inclusive Judas. E ele já sabia de tudo. Não sei se Judas foi o primeiro, eu sei que não foi o último, porque o último foi Pedro. E Jesus lava os pés de cada um, lava os pés de Judas. Meu irmão, minha irmã, tenta imaginar isso, Jesus sabendo do que Judas iria fazer com ele. Que amor, que atitude da parte de Jesus, que lição que Jesus fez, realizou, deixou escrito, para que a gente entendesse, para que a gente compreendesse, como diz aqui o versículo de número 6 de Romanos 15, para que concordemente versículo 5, melhor dizendo: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. O que a gente tem que sentir uns pelos outros é o que Jesus sentiu. O padrão é Jesus. O padrão é Jesus, não sou eu, não é você. Judas merecia que Jesus lavasse seus pés? Não, Judas não merecia isso. Jesus sabia? Sim, sabia. Fulano merece? Não, eu também não mereço. Você também não merece. A gente sabe disso, que nós somos falhos. A gente teve a graça, a misericórdia do Senhor em nossas vidas. Então é isso que o Senhor espera, que a gente tenha o mesmo sentimento que teve também Cristo Jesus. E no versículo 6 ele diz: para que concordemente e a uma voz glorifiquei a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Concordância, harmonia, união. Eu estou junto contigo, meu irmão. Eu estou junto contigo, minha irmã. Nós estamos nessa peleja, meu irmão. Nós estamos juntos. Se você precisar de mim, meu irmão, conte comigo. Eu não posso fazer muita coisa não, mas o que eu posso, conte comigo. Conte com minhas orações, conte com minha ajuda. O que é que se faz na prática? Quando alguém conta alguma coisa, hoje, o telefone, o zap circula,
Tu estás sabendo, 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 tu tomaste conhecimento, tu visse, tu estás sabendo. É isso que Jesus fez. Jesus não fez assim. Jesus chegou e disse: um de vocês vai me trair. Naquele momento: Senhor, sou eu. Senhor, porventura sou eu. Senhor, porventura sou eu. Senhor. Jesus não chegou para dizer abertamente assim quem era. Depois todos tomaram conhecimento. Mas Jesus já sabia de tudo. Como é que nós devemos agir? Como Jesus agiu. Concordância, em união, em comunhão. Não é à toa que as Escrituras nos ensinam em diversas passagens: orai uns pelos outros, intercedemos pelos outros. Irmãos, não é tão lindo, não é tão bonito? Todos os cultos a gente tira um momento de oração e a gente apresenta nossas famílias, em especial aqueles que não têm ainda um encontro com Jesus. E por que não alguém que faz parte da comunidade, alguém que faz parte do corpo de Cristo, alguém que um dia confessou Jesus, tropeçou, fracassou, caiu, está na sarjeta, está no pecado, está fora, está triste, está abatido? Por que não interceder por ele? Será que a gente não pode passar pela mesma situação? Será que um dos nossos não pode passar pela mesma situação? Aconteceu um problema com o filho, com a filha, com o cônjuge, e aí, não acontece com os outros? Ou não vai acontecer com você? Para que concordemente a uma voz glorifiquei a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Concordância. Meu irmão, conta comigo. Meu irmão, eu estou precisando de ajuda. Meu irmão, não é dinheiro, meu irmão, não é nada. Estou passando uma crise, estou passando uma dificuldade, estou passando uma luta com a minha família, com o meu cônjuge, estou passando uma dificuldade de tal tipo. Senhor, estou passando por isso, me ajuda, meu. A igreja é um corpo. É como diz um corinho: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. Os que são fortes, os que se acham fortes, sobre ele tem uma maior responsabilidade. Os que são fracos, o que nós achamos que são fracos, esses dependem da nossa sustentabilidade. Esses precisam da nossa ajuda. Esses precisam do nosso apoio. Esses precisam da nossa ajuda. Eu estou falando e considerando que todos aqui que estão me ouvindo nesse momento são fortes. Mas a gente sabe, a gente percebe que às vezes, alguns que se acham, alguns que se declaram fortes, qualquer coisinha, qualquer motivo, você sabe o que acontece. Qualquer motivo, qualquer coisa. Versículo de número 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Como é que Cristo me acolheu? Como é que Cristo te acolheu? Para um pouquinho e pensa. Como é que Cristo te recebeu? Como é que Cristo nos recebeu? É assim que a gente também deve proceder. É assim também que a gente deve agir. Diante de Deus, para com Deus, nós temos até pecados ocultos. Se Deus fosse nos tratar segundo os nossos pecados, o salmista diz: quem subsistiria? Se Deus nos tratasse segundo nossas falhas, quem subsistiria? Quem escaparia? Porque para Deus, tanto faz um pecado como um pecadinho. Se você olhar no decálogo, você vai encontrar cada pecado, mas você vai encontrar, por exemplo, mentira. Parece que a mentira é uma coisa natural. Parece até que a mentira é verdade. Mas a gente sabe que não. Versículo 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros,
como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Não sei se a gente percebeu, não sei se a gente percebe, eu não sei se você já percebeu. Quando alguém chega na igreja e se converte, a gente recebe com amor, com carinho, com atenção. Mas se esse mesmo alguém que a gente recebeu com carinho, com atenção, cometeu uma fraqueza, a gente também rejeita com o maior carinho. A gente também reprova. A gente precisa aprender, nós que nos consideramos fortes. Versículo 7, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Se esse aí soubesse quem esse aí é, ele não entraria na casa dele, falaram com Jesus. Se esse aí soubesse, mas Jesus sabe, Jesus conhece, ele sabe tudo, meu Deus. O que acontece é que às vezes a gente não cresceu como deveríamos crescer, mas Jesus diz lá em Marcos 10, 45, o Filho do Homem não veio para ser servido, o Filho do Homem veio para servir. A igreja é imitadora de Cristo, a igreja é a continuidade de Cristo aqui na terra. A igreja não veio para ser servido, nós não estamos aqui para ser servido, nós estamos aqui para servir, para ajudar, para cooperar, os fortes, né? Para servir de base, para a sustentabilidade dos fracos, dos que necessitam, dos que precisam, dos que são carentes, dos que não cresceram, porque tem pessoas que não crescem. A gente conhece pessoas no mundo secular com 15, com 20 anos, com 30 anos, que é um meninão, é uma meninona, brinca, parece uma criança. Tem gente que na vida espiritual também não é diferente, não cresce. E tem os que são fracos, não se alimentam, não conhece a palavra, não lê a palavra, não medita, não estuda, não procura praticar a palavra, esse não vai crescer espiritualmente. Ou vocês estão esquecidos do Sermão da Montanha? Quando Jesus termina o Sermão da Montanha, ele conclui dizendo, vou fazer uma comparação. Tudo quanto eu disse aqui, vai existir dois tipos de consequência. Aqueles que ouvem e praticam, e aqueles que ouvem e não praticam. Aqueles que ouvem e praticam, vem um temporal, vem a tempestade, vem um vendaval, vem tudo quanto não presta, bate nele, é mesmo que nada, ele está edificado na rocha. Estão lembrados que a gente deve fazer, agradar para edificação? Aqueles que ouvem e não praticam, quando vem um vendaval, quando vem um temporal, quando vem qualquer crise, qualquer dificuldade, pá, caiu, acabou, você é lona. Por quê? Porque não cresceu, não se preparou. Mas aqueles que estão preparados devem servir de sustentabilidade, de chegar junto, de apoiar, de dar abraço, de chamar, de convidar, de incentivar, de orar, de interceder e tal. Porque as coisas podem mudarem. Eu conheço tantas histórias, e você também conhece, 40 anos de cristão, eu conheço tantas histórias de pastores, de presbíteros, de diáconos, de obreiros, de homens, de mulheres, de Deus, que depois de um certo tempo de caminhada, não vigiaram, tropeçaram, caíram, ficaram prostrados. Eu conheço. E ninguém está livre, porque Jesus deixou já a advertência, vigiai e orai, para não cair em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é? Está vendo agora a coisa mudando? Aqueles que se acham fortes, cuidado, porque a carne é fraca. A carne é fraca. Paulo continua, versículo 8, digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. As promessas feitas a Abraão, a Isaac, a Jacó,
Nós também recebemos as promessas que foram feitas a Abraão através de Cristo. Deus é fiel, Deus é verdadeiro. Jesus deixou muito claro: passará o céu se tiver que passar, passará a terra se tiver que passar, mas as minhas palavras não passará. As promessas de Deus são fiéis, são verdadeiras. Estamos numa época onde nós vamos ser confrontados. É comprovado, cada 10 cristãos que vão para a faculdade, 7 desacreditam de Deus. É comprovado, de cada 10 cristãos que vão para a faculdade, 7 saem sem acreditar mais na palavra de Deus, sem acreditar mais na palavra do Senhor. E eu não estou falando de incrédulo, estou falando de crente, isso é comprovado já. Por quê? Porque não tinha estrutura, e quando chegou lá, o bombardeio é muito grande, em todos os aspectos. Se não tiver preparado, se não tiver estrutura, como vai sobreviver? Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. E no versículo 9 Paulo diz: e para que nós, os gentios, glorifiquemos a Deus por causa da sua misericórdia, porque está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Quem nós éramos, quem nós somos, Jesus é motivo de sobra. Nós temos razão infinita para estar louvando a Deus, glorificando a Deus, exaltando a Deus. E quando eu digo louvando a Deus, exaltando a Deus, não é qualquer hino que se declara gospel, que se diz evangélico, não. São hinos que engrandecem a Deus, que exalta a Deus, que glorifica a Deus, que exalta a Deus. E a igreja hoje, ela perdeu essa adoração, porque se você fizer uma análise, se você parar, você vai observar que 90% dos hinos que se canta hoje, eu estou falando já por baixo, esse número é maior, 90% dos hinos é para o homem. Ei, você, tu, você vai receber, você vai ter, isso não é louvor, isso é música para o homem. Música para Deus, louvor para Deus é Senhor, 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 é dirigida a Ele, é falada a Ele, é cantado louvores a Ele. Mas a igreja não entendeu ainda, prefere receber: você vale ouro, você é precioso, você é magnífico, você vai ter, você vai conseguir, você vai receber, e a igreja recebe, como se fosse um louvor para a igreja. Não, o louvor é a igreja para Deus. Precisamos entender isso, precisamos aprender isso. Versículo de número 9: para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. É a misericórdia de Deus que é a causa da gente não ser consumido. Não é porque eu estou na igreja pregando que Deus está gozando, olhando para mim, não. É a misericórdia dele. Não é porque você está aqui na igreja, ou você está em casa aí participando desse culto. Não é esse o motivo. O motivo é a misericórdia de Deus, que foi manifesta na pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus. Outro dia eu estava num recinto de um irmão, e conversando com ele, conversa vai, conversa vem, e ele cantou, e ele disse: eu posso cantar o hino? Pode. E aí ele pegou o hino e começou: o melhor de Deus está por vir. Aí eu disse: e meu irmão, tem coisa melhor do que Jesus? Me diga. Ele arregalou os olhos assim para mim: porque se tiver uma coisa melhor do que Jesus, porque Jesus já veio. O melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus já veio, que é Jesus Cristo. Agora Ele vai sim voltar, para nos levar para Ele, para que onde Ele estiver, nós estejamos com Ele. Mas eu estou esperando o melhor de Deus. E o que é esse melhor de Deus que eu posso achar? Uma casa melhor do que a que eu tenho, um carro melhor do que o que eu tenho, o meu casamento bem ajustado, minha família. É isso o melhor de Deus? O melhor de Deus chama-se Jesus, que é a misericórdia de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o melhor que tinha.
deu o melhor que tinha. Deu seu único filho. Eu conheço irmãos que têm 10 filhos, que têm 12, que têm 5, que têm 6. Se Deus te pedir um, tu não vai dar. Tu não tem coragem de dar? Talvez tu tenha coragem de dar. Eu vou dar, é para Deus, eu vou dar. Mas dá a um ladrão, tu tem coragem de dar a um bandido? Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus. Deu Jesus. Deu o melhor que ele tinha. Versículo de número 10. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. Alegrai-vos, alegrai-vos. O gentio não tinha Deus, não tinha esperança, não tinha nada, sem promessa, completamente desprezado, abandonado no mundo, sem nenhuma perspectiva. De repente chega Deus na pessoa de Jesus e abre as portas para os gentios. E hoje nós estamos aqui dizendo que Deus é bom, que Deus nos salvou, que Deus nos libertou, que Deus vai nos levar para o céu. Alegrai-vos. Não é à toa que Deus mandou escrever, escreva aí para que eles saibam: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Mas eu não tenho motivo. Se não tem motivo, por que não tem motivo? Porque seu objetivo está nas coisas terrenas? Sua visão está nas coisas terrenas? Se for nas coisas terrenas, tem muitos homens e mulheres que nem acreditam em Deus, que tem tudo o que querem no mundo terreno. Mas isso não é riqueza. A maior riqueza que alguém pode ter chama-se seu nome escrito no livro da vida. Que não tem dinheiro no mundo que possa escrever o nome de alguém no livro da vida. Não tem obra nenhuma. Outro dia eu disse em uma certa oportunidade: se juntar todas as obras de todos os homens no mundo, dos que morreram, dos que estão vivos, dos que vão morrerem, dos que vão nascerem, se juntar todas as obras na credibilidade de um só, não dá para salvar. Agora o sangue de Jesus tem poder. Alegrai-vos. O salmista entendia muito bem disso. Ele só em dizer vamos à casa do Senhor, ele já dizia: alegrei-me só em dizer vamos à casa do Senhor. Não, mas eu estou com a barriga seca, eu não comi direito hoje. Não, eu estou desempregado, eu estou com uma dor, eu estou passando isso, passando aquilo. Isso não é motivo. Nossa alegria não é nessas coisas terrenas. Não é nessas coisas. Isso tem a participação, tem nas coisas terrenas, claro que tem. Mas aqui está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Também diz, versículo 10: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda, versículo 11: louvai ao Senhor, vós todos os gentios e todos os povos, louvem o Senhor, porque só o seu nome é excelso. Meu vizinho da esquerda, meu vizinho da direita, meu vizinho da frente, meu vizinho de trás, ele precisa ouvir que na minha casa louva a Jesus, que na sua casa louva a Jesus, que na sua casa louva a Jesus. Ele precisa saber: rapaz, vê aí, ó, é hino de manhã, é hino de tarde, é hino de noite, esse povo aí canta, esse povo aí louva. Sabe por quê? É gratidão a Deus. Versículo 12. Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. A raiz de Jessé, quem é, irmãos? Jesus. Jesus. Jesus é a razão da nossa vida. Jesus é o motivo da nossa vida. Jesus é tudo para nós. É como o salmista diz: digo ao Senhor, tu és o meu bem, não possuo outro bem maior além de ti, Senhor. Já diz alguém com muita propriedade: quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus pode ter tudo, não tem nada. Você tem Jesus, você tem tudo, meu irmão. O Senhor é meu pastor e não me faltará nada. Aquilo que é necessário, aquilo que eu preciso, aquilo que você precisa, Ele vai prover. Glória a Deus. Jesus, Ele é a razão da nossa vida. Nós que nos consideramos fortes, a gente deve olhar para o próximo e servir de sustentabilidade para ele.
servir de apoio para ele, procurar ajudar, procurar cooperar para a sua edificação, para o seu crescimento, para a sua vida espiritual. Como nós temos agido? Como nós temos agido com relação ao próximo? Será que nós temos nos preocupado com o próximo? Será que nós temos intercedido pelo próximo? Será que você tem se preocupado com o próximo? Com o nosso irmão, com a nossa irmã, aquele que é mais fraco, aquele que precisa, aquele que necessita. Eu não estou falando de bens materiais, eu estou falando da vida espiritual hoje. Nos achamos às vezes fortes. Achamos os outros fracos. Porque a gente é muito especialista em fazer análise sobre a vida dos outros. E a gente esquece da nossa própria vida. Paulo aqui, ele falou sobre muitos assuntos profundos nessa carta. E quando ele chega nesse capítulo, ele fala para aqueles que se acham fortes. Nós que somos fortes. Nós que olhamos para os outros e achamos que os outros são fracos. Então nós que somos fortes, é assim que a gente deve agir. É assim que a gente deve proceder. É assim que a gente deve ser para com os próximos. Não agradar a nós mesmos. Não se preocupar só com o eu. E para a gente concluir, versículo 13. Deus quer que você seja rico. O Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos. Olha, Deus quer que a gente seja ricos. Amém? Deus quer que a gente seja ricos. Então faz sentido o que alguém prega por aí. Rico de quê? Ricos de esperança. Para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Todo gozo, paz. Estamos vivendo uma época, estamos vivendo uma situação, não só o Brasil, mas o mundo inteiro, diante de uma calamidade que afeta qualquer pessoa, que pega qualquer pessoa. A gente sabe, como cristão, como seguidor de Cristo, como conhecedor um pouquinho das Escrituras, a gente sabe. Como foi lido aqui, Senhor, ensina-nos a contar nossos dias. Com ou sem, vamos aumentar algum dia em nossa vida? Quem é que determinou os dias de nossa vida? Depende de quê? Os dias de nossa vida estão determinados por Deus. Como cristão, a gente só tem que confiar e acreditar e depositar nossa confiança nele. Confiar e depositar nossa confiança nele. Salmo 46 é um salmo que a gente nunca deveria esquecer, pelo menos os primeiros versículos. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro, bem presente em todos os momentos, em todas as horas, em todas as situações. Deus é nosso socorro, nossa fortaleza. Deus é, Ele não vai sair, Ele não vai deixar de ser. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo, alegria, alegria. O crente é para contagiar o mundo. Mas tem crente que chora tanto, que lamenta tanto, que reclama tanto, que muitos que não são crentes dizem, para ser um crente desse jeito, é melhor ser incrédulo, porque eu nunca vi um cara para reclamar tanto, para murmurar tanto da vida. E quando a gente reclama, quando a gente murmura da vida, a gente está reclamando, sabe de quem? De quem cuida da gente. E quem é que cuida da gente? Quem é o dono da nossa vida?
Já pensou Jesus reclamando? Mas pai, vou ter que passar por esse cálice. Mas pai, dá um jeitinho aí, Senhor. Mas pai, por que o Senhor não manda um anjo? Por que o Senhor não manda um arcanjo? Por que não manda um querubim? Por que o Senhor não manda outro ser qualquer? Mas logo eu, mas pai, Jesus nunca reclamou, pelo contrário. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Nessa mesma carta que nós estamos aqui meditando nessa noite, está revelado que a vontade do Senhor é boa, que a vontade do Senhor é perfeita, que a vontade do Senhor é agradável. Jesus, em certa ocasião, disse acerca de Paulo: ele não tem noção do quanto ele vai sofrer por amor ao meu nome. Ele não tem ideia do que ele vai passar por amor ao meu nome. Se Paulo sofreu, se Paulo passou, se alguém passou, se alguém sofreu, eu e você somos diferentes? Ou você acha que a gente pode atropelar o que Jesus disse acerca do princípio das dores? Já disse aqui em algumas ocasiões. Você quer ser arrebatado? Existem 3 escolas que falam sobre arrebatamento. Será antes da grande tribulação, durante a grande tribulação ou pós-tribulação. Seja antes, seja durante, seja depois, existe o princípio das dores, existe a grande tribulação. A igreja, você estamos preparados para passar o que está revelado? Jesus falou sobre os princípios das dores. Jesus falou sobre a grande tribulação, que há de vir sobre todos os que habitam na face da terra. Mas Jesus disse: no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Seja rico, todo gozo e paz no vosso crer. Pode vir pequena, pode vir grande, pode vir princípio, pode vir o que vier. Eu sei quem tem crido. Você sabe quem tem crido. Então descansa. Nada vai mudar, nada vai mudar. O que tiver de ser, será. E em seguida ele diz: para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Ricos de esperança. O céu nos espera. Amém? A pátria celestial nos espera. Você que se acha forte, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Você que é forte, não procure agradar a si mesmo. Faça coisa que não seja do seu agrado para agradar ao próximo, no que é para edificação. Perca, tenha prejuízo se for necessário, para que o próximo, aquele que você acha mais fraco, seja edificado. Não pense em você. Se Jesus tem pensado só nele, misericórdia nossa. Que Deus abençoe cada vez mais nossas vidas. Que a gente entenda que a igreja do Senhor Jesus não pode ser a mesma coisa. Tem os fortes, tem os fracos, tem as crianças, tem os adultos, tem os anciões, tem os jovens. É uma classe muito mistificada. Mas todos que foram comprados, que foram lavados pelo sangue de Jesus, pertencem ao Senhor.